Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o canal Te Teologizei. Esse canal que é meu, é seu canal, para juntos aprendermos mais acerca da Palavra de Deus. E o tema de hoje é exatamente sobre o que acontece depois que nós morremos. Essa é uma das grandes dúvidas do ser humano. O ser humano sempre fala o seguinte, que ele tem três grandes dúvidas. O primeiro é de onde eu vim, o segundo é por que eu estou aqui, e o terceiro é para onde nós iremos depois que tudo isso acabar. Sim, essa é uma grande dúvida que passa por todas as pessoas e principalmente para você que gosta desse tema de teologia. O que acontece conosco depois da morte? Há um texto que fala exatamente que Deus colocou no nosso coração esse anseio pela eternidade, que é Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Sim, Deus colocou isso em nosso coração. Nós fomos criados, é muito importante que você entenda que nós fomos criados para viver eternamente. Isso é muito claro quando você percebe que no Jardim do Éden existiam duas árvores no centro do jardim. Uma, você sabe muito bem, conhece, porque é a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a outra é exatamente a árvore da vida, a árvore pela qual o homem, se comesse, viveria eternamente. E vale lembrar que o texto sagrado diz em Gênesis 2,17 que Deus diz: a árvore do conhecimento do bem e do mal, dessas você não comerás, porque no dia que comer, vai morrer, morrerás. Ou seja, a proibição estava sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida, na qual o homem poderia comer e viver eternamente, não era proibida. Ela estava totalmente livre, o que revela exatamente que nós somos criados para a eternidade. Nós não fomos criados somente para viver este tempo aqui. E por isso que a gente tem tantas indagações acerca desse, depois que nós passarmos desta vida, desse período breve, se comparado com a eternidade que nós vivemos aqui na Terra. Então eu sei que existem várias linhas. Vocês têm aquela que fala que é o estado intermediário, que é o sono da alma, que fala a respeito de que o homem, depois que morre, ele tem um estado intermediário, é como se tivesse um sono da alma, se preparando para o grande dia, ali quando todos serão ressuscitados e viverão com Jesus eternamente. Sim, isso é fato. É muito fato que a gente saiba que um dia todos nós vamos morrer. Primeiro, porque foi como consequência do pecado por ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus, então, como punição, como consequência dessa decisão do ser humano, tirou dele a possibilidade de vida eterna. E então, nós passamos a ser seres finitos, que ao longo também dos séculos, Deus foi diminuindo também a nossa idade. Eu sei que tem pessoas que vão dizer que a contagem do tempo não era da mesma forma como hoje e tudo, mas o que sabemos é que em Salmos, Deus determinou que o homem vai viver 70 anos, depois disso, cansaço e enfado e, como consequência, a morte. É claro que todos nós vamos morrer fisicamente, mas há uma morte, que é a separação eterna de Deus, pelo qual nós também enfrentaremos pós-morte física aqui. Nós sabemos que quando nós falamos sobre o destino dos mortos, há dois destinos. O primeiro, claro, os céus, é o que todo mundo espera alcançar, e o segundo, infelizmente, o inferno. É muito importante que você saiba que ele não foi criado, como diz a Bíblia, para o ser humano, ele foi criado para o diabo e seus anjos. E é claro, como consequência, por aqueles que não aceitaram Cristo Jesus como Senhor da sua vida, também estarão lá. Também fica evidente, é importante que você entenda, segundo o texto bíblico, em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que ao homem está ordenado morrer uma única vez. Ou seja, não há possibilidade de nós estarmos o tempo inteiro em reencarnação. A Bíblia não diz nada a respeito de reencarnação. O que a Bíblia diz é ressurreição. São duas doutrinas diferentes. Primeiro que a reencarnação diz que nós voltamos em outro corpo e assim nós vivemos uma nova vida, enquanto que a ressurreição voltamos ao mesmo corpo, só que continuamos a nossa vida.
E depois disso, claro que vem a morte. A gente não vive eternamente, como para os que têm a minha idade vão lembrar daquele filme Highlander, né, na qual ali o herói vivia muitos anos, a não ser eterno. Não, a gente não temos como ser assim. Sabemos que somos seres finitos. E então volta ao nosso grande questionamento do nosso vídeo de hoje. O que acontece então depois que a gente morre? Tem a primeira teoria, que é a teoria exatamente do sono da alma, do intermediário, o qual é o estado intermediário. Nós ficamos aguardando até a volta de Cristo. E a outra doutrina, e essa é exatamente a doutrina que eu tenho totalmente respaldo bíblico a respeito disso, é a questão de que a partir do momento que nós morremos aqui na Terra, vamos então para os nossos destinos, com Cristo eternamente no céu imediatamente, e caso sem Cristo, infelizmente, o inferno. Mais uma vez lembrando, Deus não deseja que você vá para o inferno. Deus veio morrer na cruz, ressuscitar ao terceiro dia, para dar a você vida e vida plena e eterna, se você confessar Jesus como Senhor da sua vida. Caso você queira fazer isso, é só fazer uma oração simples, reconhecendo sim que precisa estar com Deus por toda a eternidade, reconhecendo que estava longe de Deus e que estaria totalmente perdido, confessando os seus pecados e se arrependendo e crendo que Jesus Cristo é aquele que vai te levar para o céu, como o único caminho, o único meio que te leva para o céu. Sim, a Bíblia fala sobre essa questão que nós vamos eterna diretamente para o céu. Você tem um grande exemplo a respeito disso quando nós vemos a parábola de Rico e Lázaro, em Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31, fala exatamente sobre isso e deixa claro a respeito desse texto. Eu sei que muitas pessoas vão falar que o apóstolo Paulo menciona em 2 Tessalonicenses, quando ele fala do estado intermediário da alma, mas é muito importante que você percorra toda a Bíblia para entender exatamente esse texto e esse tema da Bíblia, que é o destino dos mortos. Um dos princípios da interpretação bíblica é você não pegar um texto isoladamente e dele fazer uma doutrina, mas sim pegar toda a Bíblia e ver o que a Bíblia fala sobre isso. Principalmente, eu tenho como um grande princípio buscar o que Cristo falou a respeito desse tema. Sim, lembra quando estava no Monte da Transfiguração e estavam ali os discípulos, Jesus, e apareceu Moisés e Elias. Moisés e Elias eram os grandes homens de Israel naquele tempo, a qual o povo de Israel seguia as leis de Moisés e então seguia as profecias de Elias, de um grande profeta de Deus. Aí Jesus tem o seu rosto glorificado, qual os discípulos tinham dificuldade provavelmente de enxergar, tal devia ser o brilho da sua glória. Mas ali Deus fala, ó, este é meu filho amado, a ele ouvi. Ou seja, o que ele diz a respeito das coisas, escute o que ele diz, as palavras dele são mais importantes. Tanto que Pedro depois vai dizer, só tu tens a palavra de vida eterna, para onde nós vamos. E exatamente quando nós olhamos o que Jesus diz acerca disso, nós temos dois textos muito importantes. O primeiro, que eu já mencionei, de Lucas 16, 19 a 31, quando fala da parábola de Henrique e Lázaro, você tem ali, é importante que você entenda que ali o texto não está dizendo que os ricos vão para o inferno, que os pobres é que vão para o céu. Não, o texto não diz isso. O texto está falando do destino dos mortos. Quando fala a questão de uma figura de rico, é aquele que se preocupa só com seus próprios prazeres. Você pode ser uma pessoa sem condição financeira, mas busca seus próprios prazeres. Em contrapartida, você é aquele que vive de forma humilde. Por isso que a Bíblia diz, felizes são aqueles pobres de espírito, porque esse sim é o qual Deus tem prazer nele. E a gente precisa exatamente ser uma pessoa totalmente dependente de Deus. E aí, então, quando você tem os dois morrem ao mesmo dia, o texto deixa claro, uma parábola é uma história que é contada para ensinar alguma verdade. A verdade é o que acontece pós-morte. Verdades, então,
ali na parábola de Rico e Lázaro. Primeiro, nós vamos direto para o nosso destino. Você vê que assim que o rico morre, ele vai para o inferno e Lázaro vai para o céu. O seio de Abraão ali significa os céus. É claro que numa história ele não vai contar essa questão de céus e sem contar também que Jesus está falando para as pessoas do seu tempo. E eles exatamente entendiam o que significa o seio de Abraão, que era a questão do céu, e ali era uma figura de Deus. Não é que Abraão vai estar na porta do céu, olhando quem vai entrar e quem não vai entrar, e negando quem não é para entrar. Hipótese alguma nisso. Mas, quando nós morremos, ou vamos para o céu, ou vamos para o inferno. E é imediatamente. Você percebe que não há um tempo entre eles para que eles possam, então, esperar, aguardar e depois ter o seu destino. Não, a Bíblia deixa muito claro. A Bíblia fala que o rico morreu, foi para o inferno, Lázaro morreu e foi para o céu. Uma outra verdade que eu vejo nesse texto, e isso para nós exige exatamente essa compreensão acerca do evangelismo, para você que é cristão, é que enquanto que o rico estava ali no inferno, ele exatamente via o que estava acontecendo no céu. O que abre para mim uma forma de interpretar que além do sofrimento que as pessoas passam no inferno, ainda verão o nosso regozijo lá no céu com o Senhor. Imagina aqueles pelo qual você não falou acerca de Jesus, olhando para o céu e vendo você que conhece Jesus no céu. Será muito sofrimento. Em contrapartida, aqueles pelo qual você falou e a pessoa nunca te deu ouvido, também vai ter um grande arrependimento, só que ali não tem como voltar. E aí você derruba uma outra doutrina que é muito falada no nosso tempo, e ali fala que você vai passar um tempo no castigo, depois de purificado, você então vai para o céu. Não. Lembra que é dito claramente, olha, para o rico, ele pega e diz, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo e coloque na minha língua para que eu possa me refrescar. Tormento muito grande. E então é respondido a ele, olha, não tem como vocês que estão aí virem para cá e nem os que estão aqui irem para aí poder ajudar vocês. Há uma separação eterna. E é essa separação eterna, é essa morte eterna que as pessoas sofrerão quando estarão no inferno. É uma ausência da possibilidade da salvação. Não há mais como ser salvos, é só enquanto estar vivo. Só enquanto nós estamos aqui temos essa oportunidade. Então não tem como mudar de posição. Não existe essa possibilidade de que você vá para o inferno, pague seus pecados e vá para o céu. Não, a doutrina do purgatório não é bíblica. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. E é algo eternamente. E nem muito menos voltar para os que estão vivos. Porque ele diz, deixe-me ir até os meus parentes e que eu possa falar que aqui é muito terrível. E aí é respondido a ele, não tem como. Lá ele tem a palavra de Deus para que eles possam ouvir, se arrepender e tomar a decisão correta. Então é muito importante que você, então, bem diante desse texto de que Jesus falou, entenda que não há um estado intermediário, não há um som. Não só bastasse esse texto, mas nós também temos o texto dos dois ladrões na cruz com Jesus, onde exatamente diz acerca de que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O ladrão vira para Jesus e diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. A resposta de Jesus foi, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Ou seja, neste momento nós sabemos que vamos morrer, estamos aqui condenados, nós vamos morrer, mas assim que você morrer, você estará exatamente comigo. Um outro texto também do apóstolo Paulo, quando ele fala em Filipenses capítulo 1, versículo 23, ele vai falar o seguinte, olha, eu desejo partir e estar com Cristo. Deixando muito evidente também, por meio da palavra do apóstolo Paulo, que, neste momento, ele estará com o Senhor logo após a sua morte. Não vai haver um estado intermediário. Então, todas as vezes, quando nós temos essas questões bíblicas que têm algumas doutrinas, e aí eu refutei nesse vídeo, tanto a doutrina do estado intermediário quanto a doutrina do purgatório,
quando há essa possibilidade, esse ensino, é importante que você percorra toda a palavra de Deus, para que você possa entender quais são os outros textos que a Bíblia fala sobre isso. E nós usamos alguns textos, e eu poderia usar muitos outros, mas eu creio que o que Jesus falou por 2 vezes, o que o apóstolo Paulo também menciona em outro momento, em outra carta, falando exatamente que nós estaremos com Jesus por toda a eternidade, no momento que nós morremos aqui. Mas e o nosso corpo? Porque essa é a grande dúvida. Ué, se a gente vai para o céu, né, e vamos para o céu, e por que então a ressurreição? É importante que você entenda que a Bíblia fala que o homem, a partir do momento que nós morremos, diz que a alma volta a Deus que o deu e o corpo volta ao pó que o deu. No momento que nós morremos, ou seja, a nossa alma vai a Deus. Na ressurreição dos fins dos tempos, o nosso corpo será glorificado. Haverá uma ressurreição do nosso corpo. Praticamente eu não sei muito bem como vai ser essa ressurreição do nosso corpo. Que tipo de corpo que nós teremos. Mas para mim o mais importante não é saber que corpo que eu vou ter, se eu vou ter esse, se eu vou ter outro, mas mais importante para mim é que eu vou estar a eternidade ao lado do Senhor. Isso que é mais importante para nós. Mas haverá a ressurreição do nosso corpo, que a Bíblia chama de glorificação. Ou seja, é o maior estágio que nós como seres humanos podemos alcançar, que é por toda a eternidade sermos isentos de pecados, não teremos mais pecados. Uma outra dúvida também que as pessoas perguntam é a respeito da consciência pós-morte. Olhando para a parábola de Jesus lá em Rico e Lázaro, eu entendo sim que nós teremos a consciência da nossa vida aqui na Terra. Não nos será tirado da memória, não será apagado. Será apagado sim todo o sofrimento, toda a dor, porque a Bíblia diz em Apocalipse que Jesus vai enxugar as nossas lágrimas, ou seja, tudo aquilo que nós sofremos, tudo aquilo que nós padecemos durante esse tempo aqui, o Senhor vai consolar a presença de Deus, porque é isso que Deus faz conosco. A presença dele nos alivia de qualquer angústia, de qualquer sofrimento. E por toda a eternidade, nós vamos lembrar sim. Vamos lembrar dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, dos nossos pais. Isso vai percorrer. É claro que, para nós entendermos isso aqui neste momento, é muito difícil. Mas eu fico um pouco com o texto do apóstolo Paulo, quando ele diz que agora nós entendemos por parte. Ou seja, nós não conseguimos compreender toda a dimensão espiritual. Mas quando nós estivermos no céu, aí sim, aí nós vamos compreender exatamente tudo acerca da vida espiritual. E existem coisas que para nós ainda é difícil de compreender lá no céu. Será muito mais fácil de nós compreendermos. Teremos é como se tivéssemos uma nova compreensão acerca de todas as coisas. Mas nós sim, eu creio que nós vamos lembrar sim das coisas que nós vivemos aqui. Dos filhos, dos cônjuges, de todas as pessoas, os amigos, nós teremos sim essa compreensão quando eu olho para a parábola do rico e Lázaro. Esse foi mais um vídeo para você, do Te Teologizei, demonstrando para você de forma bíblica, tirando as suas dúvidas. Se você tem alguma outra dúvida, é só você colocar nos comentários e com o maior prazer eu vou trazer para você aqui a explicação do texto bíblico. E não se esqueça, se esse vídeo e outros que tem nesse canal têm abençoado sua vida, curta, compartilhe, se inscreva no canal. E assim você vai estar me ajudando a cumprir o meu propósito, que é levar a palavra de Deus para todas as pessoas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço e fique com Deus.